É isso aí, pessoal. Você está no canal Previdenciando. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e nesse vídeo a gente vai falar sobre planejamento previdenciário. Então é muito importante que você faça sua inscrição aí no canal para acompanhar os meus conteúdos aqui sobre a previdência. E assim que tiver um conteúdo relevante para você, você vai lá, vai clicar e não vai perder o vídeo. Então inscreva-se já no canal aí para não esquecer. Compartilhe o vídeo também e deixe seu comentário sobre o que achou, ok? Nesse vídeo é muito importante que você fique até o final porque eu vou falar se compensa fazer um planejamento previdenciário, o que é o planejamento previdenciário, quanto custa, né? Por quê? Porque compensa, né? Porque você vai estar fazendo algo hoje que para daqui a 30 anos, por exemplo, que você vai usar daqui a 30, 40 anos, talvez até mais em alguns casos. Então, o planejamento previdenciário é uma perspectiva futura da sua aposentadoria, né? Então, é muito importante que você faça. Mas por que eu devo fazer? Será que compensa mesmo? Sendo que a lei pode mudar, as coisas podem acontecer. Sim, pessoal, realmente isso pode acontecer, mas eu vou te dar 3 motivos aqui para você pelo menos poder refletir, poder fazer o seu juízo de valor. Será que eu devo fazer mesmo esse planejamento, né? Conforme eu estou explicando aqui, vamos entender um pouco mais. E é lógico, isso tem um custo, isso realmente tem um custo e eu vou falar aqui quanto costuma ser cobrado esse serviço nos escritórios, né? Então é muito importante que você fique até o final do vídeo. O primeiro motivo aqui que eu dou para vocês, né, uma primeira vantagem que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é que o trabalho mudou e o trabalhador também mudou. Antigamente, pessoal, a pessoa entrava em uma empresa e ficava lá até se aposentar. Então era muito comum que as pessoas conseguissem, ao sair daquela empresa, um outro emprego em uma empresa parecida, do mesmo ramo. Então era muito comum que isso acontecesse antes. As pessoas em geral, elas não ficavam muito tempo desempregadas, então elas estavam sempre vinculadas ali pelo registro na carteira de trabalho, na CTPS que a gente fala. Logo, vinculadas aí por esse registro, ela não tinha que se preocupar em contribuir. Logo, ela não precisava necessariamente ter um planejamento previdenciário, porque a empresa já estava fazendo as contribuições e ela sabia que se ganhar mais vai ser melhor para aquele momento e para o momento da aposentadoria também. Em geral, era assim que funcionava. Só que você aí que tem um pouco mais de idade já deve ter percebido que o cenário mudou. As pessoas hoje em dia, elas estão empreendendo mais, elas estão atuando por conta. E isso permite que a pessoa contribua por conta também. Só que muita gente não sabe disso, né? Então é muito importante que haja um planejamento previdenciário, porque agora a pessoa não necessariamente ela é empregada. Agora muitas pessoas, ainda mais no momento de pandemia que a gente está, nesse momento de crise, muitas pessoas estão contribuindo por conta ou deveriam fazer isso, né? E ali a informação acaba não chegando a todo mundo. Por isso que é importante esse planejamento previdenciário nesse novo momento que a gente está. Porque querendo ou não, pessoal, as pessoas elas vão querer uma aposentadoria, certo? Pode ser que elas não parem de trabalhar, mas elas vão querer ganhar ali uma aposentadoria e nada mais justo, não é mesmo? E aí um segundo motivo é que você já vai ter um caminho traçado. Como assim um caminho traçado? Ora, você tem uma noção de onde você vai chegar se continuar contribuindo, certo? Então você já sabe que você vai chegar lá. Aí fica muito mais claro a informação. Imagine que nesse meio tempo você fique desempregado durante alguns momentos. Veja só. Você já sabe o que você tem que fazer nesse momento que você está desempregado para continuar com a rota e chegar aqui nesse caminho, aliás, nesse destino e nesse momento, ok? Agora, se você não tem um planejamento, o que pode acontecer? Aqui, ó, quando você tiver esses espaços de tempo aqui, que você estiver desempregado, por exemplo, você talvez demore um pouco mais para chegar lá ou vai chegar de uma outra maneira, né? De repente era um X, mas quando você viu era um Y. Então, tem essas situações aí. Um exemplo muito bacana que eu dou aqui é o fato de você falar que vai sair para fazer uma caminhada. Ora,
Você vai fazer uma caminhada, pode ser que você saia na calçada e já entre de novo em casa, pode ser que você ande 10 metros e já volte para casa, mas agora se você sai para ir até a padaria, por exemplo, você sabe que você tem que ir até a padaria. Vai ter alguns obstáculos, vai ter alguns semáforos no meio do caminho, mas você vai chegar até a padaria. Você sabe que vai chegar lá. Assim é o planejamento. Se você planeja, você sabe que vai chegar lá, ok? E aí, um terceiro motivo que na verdade, eu dividi ele em 3 situações aqui que eu vou explicar para vocês. Por isso que é importante, pessoal, ficar até o final do vídeo, porque eu sempre explico mesmo até o final, né? Eu não fico enchendo linguiça aqui, até porque tem que fazer sentido para você poder compartilhar a informação, ok? Então vamos lá, projeção futura. Por que uma projeção futura, né? Por que não é uma certeza ali? Pessoal, é o seguinte, ninguém tem bola de cristal, né? E quando a gente fala em uma situação que envolve leis, então a gente não tem nada como certeza exatamente, mas a gente pode ter e deve ter, né? Eu acredito que as pessoas deveriam ter uma projeção futura ali, né, da aposentadoria, né? Porque essa projeção ela vai considerar 3 fatores, principalmente, tá? Pode ser que considere outros aí, dependendo do caso, mas principalmente ela vai considerar o quê? O valor das contribuições que você vai fazer, tempo para se aposentar e o valor da aposentadoria. Basicamente, essas 3 informações aqui nessa projeção, ok? E pessoal, é o seguinte, é uma projeção, como eu falei agora, né? Porque não é certeza, mas pelo menos você vai ter uma boa base aí do que fazer nas suas contribuições, ok? Então você vai saber com quanto que você vai contribuir, os valores ali mensais, né? Você vai ter ali o tempo estimado para se aposentar, quantos anos, né? Ou em qual data, por exemplo, nesse planejamento aqui eu tenho uma perspectiva de me aposentar em 2040, por exemplo. Ok, eu já sei o que fazer até lá, perfeito, né? Então isso é muito bacana, pessoal, muito bacana mesmo. Agora, o valor da aposentadoria. Então, você também consegue ter uma perspectiva da sua renda mensal inicial. Se você contribuir com esses valores, você tem a perspectiva de receber esses valores aqui. Então, essa projeção é muito bacana por conta disso, tá? Então, eram esses os 3 motivos que eu tinha aí para falar para vocês, os 3 principais, né, motivos para um planejamento previdenciário. E agora a gente tem que falar sobre quanto custa, né? Você já sabe aí que o trabalho mudou, você já sabe que agora você, com o planejamento, você já sabe que vai continuar contribuindo, sabe onde vai chegar e também vai ter algumas informações futuras aí, o que é bem bacana isso. E agora, quanto custa? Pessoal, esse é um serviço que costuma ser cobrado aí nos escritórios, tá? Eu vou falar uma média, logicamente, cada um ali vai cobrar, né, de acordo com cada situação particularizada, mas uma média aí de 1 a 3 salários mínimos, tá? Então a gente está falando aí, arredondando, o salário mínimo está 1.100, mas vou colocar aqui de 1.000 a 3.000 reais, ok? Basicamente desses valores que a gente está falando. Aí você vai falar, mas é muito dinheiro. Vou pagar R$1.000, R$2.000 aí para um planejamento previdenciário? É muito dinheiro. E pessoal, nesse momento eu gosto de utilizar o seguinte exemplo aqui para fazer você pensar, porque eu sei que é importante esse tipo de planejamento e eu já vou falar também alguns casos aqui, tá? Mas vamos lá. Imagine que você troque, por exemplo, de celular todos os anos aí, né? Se você troca de celular todos os anos, então você gasta aí uma média aí de R$1.500 por ano com um novo celular que tem basicamente as mesmas coisas do antigo, né? Então é um gasto. Ou por exemplo, um gasto com TV a cabo. Esse exemplo que eu gosto de utilizar também. TV a cabo, né? Uma TV a cabo aí não sai por menos de R$300 aí, uma média de R$300 por mês, né, mensais. Imagine que o valor, por exemplo, de 4 meses aí de TV a cabo, 5 meses de TV a cabo, você faz um planejamento da sua aposentadoria para o resto da vida. Veja só
Que diferença, né? O que você gasta aí com 3, 4 meses de TV a cabo, você planeja sua aposentadoria para o resto da vida, para garantir uma renda lá no futuro. Basicamente isso, então, né, o que realmente é uma análise muito criteriosa que é feita e é o valor aí do serviço de cada profissional, que também deve ser muito valorizado, ok? Então é isso, pessoal. E como eu falei, né, de alguns casos aqui, eu conheço pessoas que, se realmente elas tivessem feito um planejamento previdenciário, não teriam não teriam tido prejuízo no momento da sua aposentadoria. Ah, mas como assim prejuízo? Ora, pessoas que poderiam se aposentar 5 anos antes. Imagine você recebendo um salário 5 anos antes e acabou recebendo só depois porque não tinha aquilo planejado, não contribuiu direito. Então, isso é muito importante que você se atente, ok? Pessoal, então é isso, tá? Compartilhe esse vídeo, passei para vocês bastante informação aqui bacana sobre o planejamento previdenciário. Então, curta o vídeo também, o que é muito importante isso, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!